Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu estava fazendo uma reunião com um aluno da mentoria que terminou 100% do plano dele. Ele estuda para a área controle e o plano dele tinha 10 disciplinas e ele conseguiu terminar as 10 disciplinas. Um aluno bem esforçado, bem constante nos estudos, que evoluiu aí durante esses 10 meses bastante. E eu queria falar um pouquinho sobre Vou falar um pouquinho sobre o plano que ele terminou, bem rápido, para vocês terem uma noção do que ele conseguiu fazer em 10 meses. E vou falar um pouquinho do perfil dele, que isso que é importante, sobre o perfil de alguém que consegue passar um tempo grande estudando praticamente todos os dias. Perfil que você tem que procurar, tá? E no final, eu vou falar 3 regrinhas que você tem que ter na mente quando você for iniciar os seus estudos para concurso público, tá bom? Então, o plano dele tinha 10 disciplinas, sendo que dessas 10 disciplinas, ele passou 10 meses estudando praticamente 12 dias, tá? A média de acertos dele ficou na faixa de 80%. Começou um pouco mais baixa e aos poucos ele foi aumentando, tá? Algumas disciplinas ele está um pouco abaixo de 80, algumas outras ele está um pouco acima de 80, a média ficou na faixa de 80%. E a reunião que eu fiz ontem com ele foi justamente com a ideia de mudar o plano dele. Já que ele terminou, eu vou reformular um plano novo para ele. A gente sentou, conversou e decidimos em conjunto como que seria esse novo plano, quais disciplinas a gente iria acrescentar a mais no plano dele, para que ele pudesse evoluir aprendendo novas disciplinas e como que a gente iria fazer para que ele continuasse estudando, revendo aquelas disciplinas que ele já estudou. Por exemplo, algumas ele até falou: Mário, eu não estou muito confiante nessas, eu gostaria de reestudar, fazer um estudo mais expresso, mais rápido nelas e depois entrar em exercício. Outras a gente decidiu que ele iria somente fazer revisão, porque ele tem resumos, né? Ele fazia resumos ou utilizava resumos de outros professores, validando os resumos de outros professores durante o seu estudo teórico. Eu já falei sobre validar resumo, sobre como resumir nesse canal. Então procure os vídeos que falem sobre como resumir nesse canal, que você vai entender como estudar, você vai entender o que eu estou falando. Então ele tem o material para revisar. Então algumas outras disciplinas vão botar revisões e exercícios, tá? Então a gente vai montar um plano, né? E aí precisei fazer essa reunião para que a gente defina certinho como queria ser o plano. Essas reuniões são muito boas, porque eu olhando só as métricas de acertos percentuais do aluno para aquela disciplina, me dá de forma estática como que ele está ali, me dá de forma, como se diz, objetiva. Só que conversando com o aluno, ele também pode falar algumas outras coisas, como por exemplo, se ele se sente confiante, se ele não se sente confiante, que a gente, na hora de montar um novo plano para ele, a gente considere isso tudo, tá? Então o aluno, ele começou há 10 meses atrás, terminou 100% do plano. É, Essa semana ele inclusive mandou mensagem lá no grupo da mentoria, todo feliz. E agora a gente está montando um novo plano para que ele consiga evoluir, tá? Mas agora eu queria falar sobre o perfil desse aluno, tá? Quando ele me procurou há 10 meses atrás, o que que ele passou durante esses 10 meses, tá? Para que vocês entendam o que que é realmente estudar para concurso público. Esse aluno, ele já me procurou com uma ideia correta do que é concurso público. Ele já sabia a regra do jogo. Ele já tinha me falado: Mário, eu sei que eu vou ter que estudar durante muito tempo, criar uma base. Eu sei que eu preciso aprender diversos conteúdos e não adianta, ele já falando na primeira reunião, na reunião inicial que a gente tinha feito, não adianta eu também querer ficar fazendo pós-edital, eu sei disso, então quero fazer uma preparação de médio a longo prazo. E isso para mim é muito bom, porque quando as pessoas já me procuram com essa visão, já é meio caminho andado, porque algumas pessoas me procuram já no pós-edital, nunca estudou para concurso público, eu aviso, informo que estudar para no pós-edital, entrar no mundo de concurso público no pós-edital é algo que é temeroso, tá? Mas diversas vezes eu permito que ela entre na mentoria e aí entra no pós-edital, até convencê-la ou então até mostrar para ela que concurso público
não se passa estudando 2, 3 meses, ela acaba passando uma dificuldade ali inicial no pós-edital, mas a gente consegue depois da prova resgatar ali falando assim, olha, acabou o pós-edital, agora vamos fazer o jogo sério, vamos treinar, vamos preparar a base, e aí a pessoa segue a base. Esse aluno não, esse aluno ele basicamente já entrou, e como iniciante, né? Eu estou falando no caso de iniciante, tá, gente? Se for um pós-edital para pessoas que são já avançadas, é outros 500, tá? A pessoa realmente tem que entrar no pós-edital. O iniciante, ele como iniciante, ele já entrou falando para mim, Mário, eu sei a regra do jogo, não vou querer pós-edital, vou querer estudar. E aí ele começou a estudar bem, ele é bem participativo nas mentorias, na mentoria em si, nas reuniões de grupo. E aí ele pegou o seu jeito, no início ele não, ele estava se ajeitando como quer estudar, aí ele pegou o jeito de estudo dele e seguiu durante os 10 meses, tá? E no meio termo desses 10 meses, até esse aluno que sabia a regra do jogo, ele, ele acabou, de al- acabou, em algum momento, ele basicamente ficou um pouco desesperado porque estava cansado, estava estudando já há 5 meses e, não, e a evolução dele era somente no plano em si, nas questões, mas ele queria fazer prova, então ele estava agoniado. Então, ele em algum momento ele me procurou querendo mudar de área, fazer um concurso que estava mais próximo, e a gente sentou, conversou, ele chegou até a pensar em mudar esse plano, mas ele conseguiu voltar ao objetivo dele, que era preparar a base para a área controle, tá? E ainda bem que ele foi forte, porque hoje a gente está vendo que ele está numa evolução muito boa e já terminou 100% do plano. Mas se ele estivesse naquela hora mudado de rumo, poderia ser que ele poderia se arrepender, entendeu? Eu tenho isso em mente, tá? Então ele pensou em mudar de rumo, mas voltou. Então o perfil de um aluno você já começa a traçar a partir daí, né? Ele sabe o caminho dele e por ele saber o caminho que ele tem que seguir, mesmo nas dificuldades que ele pensa em mudar de rumo, pensa em mudar de rota, porque ele está querendo talvez procurar uma coisa que seja mais rápida, ele consegue, por ele saber que ele tem que preparar a base, ele consegue voltar de novo aos trilhos, a rota que ele já estava, tá? E deu certo, tá? Ele tá bem evoluído, tá construindo todos os skills que ele precisa, todas as habilidades que ele precisa para ser aprovado em concurso público. Eu já falei e falo muito isso, que para ser aprovado em concurso público, você não só precisa saber o conteúdo, você tem que ter algumas habilidades, como você tem que passar, sim, por um período de resiliência, um período como se diz, um período de, não digo sofrimento, mas um período de ter que ficar estudando diariamente. É preciso que isso aconteça, tá? É preciso que o tempo mostre, te fortaleça para fazer uma prova, não só o conhecimento em si, tá? Ficar mais tempo com foco, conseguir ficar mais tempo sentado, conseguir ficar menos ansioso, ou não digo nem menos ansioso, menos nervoso fazer a prova, aprofundar o conhecimento. Então, o tempo, o estudo diário te traz todas essas skills, raciocínio lógico rápido, todas essas habilidades que precisa para fazer uma prova. E ele está conquistando essas habilidades, tá? Eu posso dizer que ele está bem evoluído, tá? Não só no conteúdo, mas também nessas habilidades, tá? Então, o perfil dele é o de um aluno que sabia o que quer, que sabe o que quer. Ele é um aluno que sabe que tem uma regra do jogo. E ele tem que jogar essa regra do jogo. Mesmo que em algum momento ele pense em sair dessa regra do jogo, por ele saber, ele consegue voltar para a regra do jogo. Então, se você é iniciante, você já tem que saber as regras do jogo, tá? E aí eu vou te falar 3 regrinhas. Na verdade, eu não posso dizer 3 regras, mas 3 tópicos que você tem que saber antes de começar a estudar para concurso público, tá? O primeiro tópico, tá? É uma frase. A frase é a seguinte: é simples, mas não é fácil. Por que que é simples?
Todo mundo sabe. Para passar em concurso público, você tem que praticamente passar meses, às vezes anos, estudando diariamente. Mário, é isso mesmo? É. Você quer ganhar você quer trabalhar num lugar bom, ganhar um salário e ter estabilidade? Sim. Isso tudo tem um preço. E tudo que tem um preço tem um esforço. E tudo que tem um esforço parece que é fácil, mas não é. Entendeu? Tudo que tem um esforço, você vai ter que modificar a sua vida para aquilo. Então, é simples, tá? É sentar diariamente para estudar. Mas não é fácil. Porque na primeira semana você vai sentar todo dia para estudar, na segunda semana vai sentar. Imagine esse aluno já está 10 meses sentando todo dia para estudar. Imagine ele entrando na internet e vendo que está tendo prova aqui, prova ali. E ele sabe que não está preparado ainda para encarar aquelas provas e ele tem que continuar o projeto dele. Tá? Então é simples, é sentar para estudar, mas não é fácil, porque você vai passar por muitas dificuldades. Motivação, você vai precisar que ter resiliência. Olha, a nossa vida nesse período não para, tá? A vida não para. Então, se a vida não para, você em algum momento vai ficar doente, alguém da sua família vai ficar doente, você vai talvez ficar desempregado, mas você vai ter que continuar com o seu projeto de estudar praticamente todo dia, tá? Quando esse aluno ele pensou em sair do projeto dele, encaminhar para outra prova, ou seja, sair da área controle, eu posso dizer que ele entrou no Vale do Desespero, tá? E aí, quando eu falo Vale do Desespero, eu lembro muito desse livro aqui, Um Ano em 12 Semanas, que é um livro que eu já gravei no canal falando sobre esse Vale do Desespero, mas é basicamente o seguinte, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui tem uma... É um gráfico, tá? É um gráfico em que você tem 4 fases da mudança. A primeira mudança, você está no otimismo desinformado. O que isso quer dizer? É que você quero passar para concurso público, eu vou começar a estudar para concurso público. Como é que funciona esse negócio? E aí você chega e, e você tá, é rapidinho, eu vou estudar aqui e vou passar. Você está com otimismo desinformado, porque você sabe que tem que estudar, você quer passar, você se visualiza lá dentro, mas você não sabe ainda o que você vai precisar viver para até chegar lá, tá? Então você está com otimismo desinformado. Você acha, inclusive, que é fácil passar em concurso público, tá? Nesse momento. Só que aí você vai para a fase 2, que é o pessimismo informado, tá? Que é o quê? Você faz a pergunta, vale a pena o esforço todo para mudar? Talvez essa fase seja a fase que uma pessoa na sua família ficou doente, ou você ficou desempregado, tá? Ou você sente que está abdicando de muitas coisas e você já sabe que não é fácil, entendeu? Você já sabe que não é fácil. Você já passou o perrengue inicial do otimismo desinformado, você estava desinformado achando que era fácil. E aí, quando você chega no pessimismo informado, você já sabe, você cai na realidade. Eita, isso não é fácil não. Aí você começa a questionar. Será que vale a pena todo o esforço? Será que vale? Aqui já começam muitas pessoas a desistir, tá? Aqui só é o primeiro grupo da desistência. É o grupo que pensa, não vale a pena todo esse esforço. Ou seja, você tá na fase que você está caindo na realidade e você pensa, não vale a pena. Vou ter que passar 1, 2 anos estudando todo dia para ganhar um salário X, ter uma estabilidade e ter um emprego tranquilo, bom, um emprego que eu posso dizer que vale muito a pena, mas você mesmo assim olha o esforço e fala, não vale a pena. Não vale a pena esse esforço. Aí as pessoas desistem, tá? E vão caminhar de outra forma para outro lugar, tá bom? Aí vai seguir outro rumo. Só que quando esse menino ele pensou em mudar de rumo, ele estava meio que no vale do desespero, que é o quê? É a dor da mudança, é que na verdade ele estava passando por uma situação em que o estudo estava muito dolorido para ele, porque ele já estava ficando cansado.
E ele não conseguia ver benefício nisso ainda, ele não estava angariando benefícios, ele não estava conseguindo ver um resultado, entendeu? Que ele entrou no momento para assim, caramba, estou estudando aqui há tanto tempo, há 4, 5 meses, e não estou vendo resultado no quesito de fazer prova. Eu só consigo ver no resultado no quesito da plataforma de mentoria, que eu estou evoluindo. Só que eu estou evoluindo no percentual do plano, estou evoluindo nas questões, mas eu não estou fazendo prova. E aí eu olho lá para frente, será que daqui a 5 meses eu vou estar fazendo isso? Então você começa a ficar desesperado. E aí você está num caminho, está numa rota e você quer mudar de rota desesperado. Aqui que tem a maior desistência, ou as maiores mudanças de rota de vida. As maiores mudanças de rota de vida que às vezes você vai se arrepender lá na frente, tá? Então, ele estava no Vale do Desespero nesse momento que ele me mandou mensagem, vamos conversar, Mário, que eu queria, poxa, eu estava pensando em mudar de rota e ir para uma outra área, porque vai ter concurso, eu vi aqui que vai ter concurso. Então, ele estava querendo achar uma outra forma de conseguir continuar estudando, porque ele já estava cansado ali daquela rotina. Só que você percebe que essa fase 3 é o fundo do poço, tá? Tá vendo aqui? É o fundo do poço. Depois dessa fase é só subida, tá? Então, ele conseguiu, ele foi forte. Por que que ele foi forte? Porque ele tinha um propósito. Ele sabia da regra do jogo e ele voltou. Ele voltou para o caminho dele, para a rota dele. E aí ele continuou estudando para a área controle. E ele subiu, subiu, subiu. Hoje ele está nessa fase aqui, ó. Otimismo informado. Foi isso que eu observei na reunião ontem. Ontem ele estava, pô, legal, Mário, eu consegui terminar as disciplinas. Algumas disciplinas eu gostaria de reestudar, porque eu não me sinto confiante. A gente vai pegar um outro material para ele. Algumas outras eu quero fazer revisão e exercícios. Aí eu falei, ok, vamos montar um planinho aqui para você que você consiga evoluir, porque a próxima fase dele é o sucesso, realização. Essa fase aqui é a aprovação. Então ele está no caminho certo, ele é o aluno exemplar, tá? Então, dentro dessas 3 frases que eu vou falar para você, a primeira é simples, mas não é fácil. Você vai passar por todas essas fases aqui, todas. Vai ficar desesperado. Esse desespero, ele é sufocante. Você quer, de qualquer forma, conseguir aquilo, mas sabe que ainda tem muito tempo para chegar lá, tá? A outra frase que eu vou falar para você, que seria o que é a regra do jogo, né? Que a primeira foi é simples, mas não é fácil. A segunda é o aprendizado é uma construção, tá? E aí eu já vou mudar de livro para você. Bom, o aprendizado é uma construção. Vamos para esse livro aqui, ó. Como aprendemos. Como aprendemos, tá? É muito bom esse livro. Eu vou ler para você rapidamente alguns pedaços que ele fala do processo da memória. E aí ele fala evocar o que foi aprendido. O que seria evocar o que foi aprendido? Seria você conseguir lembrar do que foi aprendido, falar do que você aprendeu, tá? E aí ele fala da profundidade dos conhecimentos. Eu chamo esse termo de profundidade, não sei se foi não foi ele que falou, foi assim, ele falou, eu cheguei a já dei algumas aulas sobre o iceberg do conhecimento, né? E aí ele fala que existem 4 níveis de aprendizado. O primeiro nível é da familiaridade, é onde você não tem lembrança do evento em que ocorreu o primeiro contato. É basicamente o seguinte, você escuta sobre alguma coisa e aí você lembra, caramba, eu já, eu já estudei sobre isso, mas eu não lembro. Não lembro de onde que foi. É uma familiaridade. Esse é o conhecimento mais básico. Quando você está iniciando seus estudos para concurso público, você começa a adquirir esse nível de conhecimento. Esse nível de conhecimento não vai te passar para a prova, tá? Já o segundo nível, um pouquinho mais baixo, é o que ele chama de reconhecimento, que é quando você
Acontece quando temos consciência de que sabemos algo, mas não somos capazes de evocar de maneira espontânea. Por exemplo, às vezes não conseguimos nos lembrar do nome de um ator, mas se alguém nos diz, podemos confirmar se é ele ou não. Esse conhecimento, essa profundidade do aprendizado de reconhecimento, de estar aqui, ó, vamos pensar no iceberg. Aqui em cima está aqui, próximo acima d'água, né? É a familiaridade, não te passe nada. Aí é logo abaixo um pouquinho, é o reconhecimento. Tá? Esse reconhecimento é pouco útil para as provas, tá? Porque as provas não dão esse mole de te dar as respostas claras nas questões objetivas, só se for aquelas questões mais simples. Aí você conseguiria matar com reconhecimento. Você conseguiria ler e lembrar. Mas hoje em dia, nos concursos mais tops, isso não acontece, tá? Mas tudo bem, você já está aprofundando seu reconhecimento, seu aprendizado. Aí o próximo nível, um pouquinho mais abaixo, ou seja, mais profundo, é memória mediada por pistas. E ocorre quando podemos evocar uma recordação se nos forem dados indícios adequados. Por exemplo, às vezes, para nos lembrarmos do nome de um ator, basta alguém nos dizer a letra com que começa o nome dele. Então, esse reconhecimento, memória mediada por pistas, já começa a permitir que você resolva as questões objetivas, tá? Então, para você conseguir aprofundar esse conhecimento, você tem que construir, você tem que estudar, tem que revisar, tem que fazer exercícios, tem que reforçar esse reconhecimento, esse aprendizado dentro do seu cérebro. Então, para você conseguir chegar nesse nível, demanda tempo. Lembra das skills que eu falei no início do vídeo? Que é basicamente você tem que ter algumas habilidades. Então, o tempo vai te dar esse aprofundamento no conhecimento. Ou seja, você sai de familiaridade para o nível de reconhecimento, que não serve muito para a prova, e para o nível de memória mediada por pistas, que já começa a matar questões objetivas. Mas se você continuar estudando, que é o momento que esse aluno vai entrar agora, que é o nível de maior dificuldade, é a recordação livre, aquela em que podemos evocar informações a partir de uma única pista, como uma pergunta: quem é seu ator favorito? Essa parte de aprendizado, o mais profundo que tem é recordação livre. Quando você chega nesse nível de aprendizado, você consegue falar sobre aquele assunto somente com uma pista, tá? Tipo, nem com pista, você consegue tirar da cabeça. Fale sobre o assunto X, você consegue escrever sobre aquele assunto. É importantíssimo que você tenha esse nível para discursivas. E se você chegar nesse nível de aprendizado, ou seja, nessa profundidade de aprendizado, com certeza você vai acertar muito mais questões objetivas, tá? Você pensa o seguinte: quando você gosta de uma disciplina e você sabe bem a disciplina, porque você trabalha com aquela disciplina no dia a dia, e você faz uma questão, às vezes você acerta aquela questão até sem saber muito bem o erro. Você fala de forma genérica o erro, mas você acerta, porque você tem um conhecimento no nível de recordação livre. Tá? Você chegou no mais profundo, e para você chegar nesse profundo demanda tempo. Por isso que eu falei, não se passe concurso iniciante, não se passe concurso se você não gastar um tempo da sua vida estudando, porque para você chegar nessa profundidade de conhecimento, de aprendizado, você precisa sim aprofundar, tá? Eu já tenho um vídeo que eu falei sobre a metáfora da cebola, tá? Ou seja, vamos pensar uma cebola como se fosse o seu aprendizado, o seu conhecimento. Você, na primeira passagem daquele conteúdo, você tira a primeira camada da cebola. Quando você faz uma revisão, faz sequência de exercícios, você vai tirando outras camadas, você vai aprofundando.
Quanto mais camada você tira, mais você está sabendo aquele conteúdo. É a mesma coisa aqui. Então, para você aprofundar, para você tirar as camadas da cebola, você precisa de tempo. E o tempo é o que esse aluno fez. Ele passou 10 meses estudando essas disciplinas. Ele aprofundou, ele está com uma média boa. Vamos melhorar a média e agora com exercícios e revisões, para que ele chegue no nível muito bom de aprendizado das principais disciplinas, tá bom? Agora, a outra coisa que eu queria falar com vocês antes da gente finalizar o vídeo é sobre a parte de construção também, mas nesse caso não é construção do aprendizado, mas assim, é a construção como um todo, tá? E aí eu queria trazer esse livro aqui, ó, A Boa Sorte. Bom, esse livro aqui eu sou fã dele, tá? Eu gosto muito, eu presenteio as pessoas com esse livro porque realmente é um livro top demais. O que que esse livro prega? Eu não vou contar a história do livro, mas ele prega basicamente que você tem que construir o campo para que a sorte chegue. Ou seja, você constrói a sua sorte, que ele chama de boa sorte. É basicamente assim, aquela regrinha do que se você não está preparado, você não pega a oportunidade. Então, esse aluno está 10 meses estudando, vai continuar estudando, ele vai estar preparado. Ele está preparado. A verdade é essa, ele está preparado, ele está se preparando. Quando uma oportunidade aparecer daqui a 2, 3 meses, ele vai ter oportunidade de pegá-la. Mas o que que ele fez? Ele preparou um campo. Ele preparou o campo para poder receber essa oportunidade. E é o que ele chama nesse livro de A Boa Sorte. O livro fala basicamente de dois cavaleiros disputando. Um rei chamou todos os cavaleiros do seu reino e disse que quem não lembro mais o motivo que ele chamou, mas quem conseguisse encontrar um trevo de 4 folhas no bosque iria ganhar uma fortuna, por exemplo. E aí todos os cavaleiros desistiram, exceto 2, tá? E aí um cavaleiro, ele foi com a ideia de construir o campo para que o trevo nascesse. O outro foi com a ideia de achar o trevo a qualquer momento, a qualquer custo. Esse que foi com a ideia de achar o trevo a qualquer custo, toda hora que ele encontrava com um bicho e perguntava lá dentro do bosque, onde que nasce trevo de 4 folhas? E todo mundo, todas as pessoas que ele perguntava, todos os seres animados que ele perguntava, falava a mesma coisa. Não, aqui não tem condições de nascer um trevo de 4 folhas, o terreno é ruim, o vento é ruim, o clima é ruim, tudo. Precisa de chover, não sei o quê. E o outro cavaleiro que foi com a ideia de construir a boa sorte, ele utilizava essas informações para ir construindo o campo. Por que que o solo é ruim? Porque não tem água. Ele pegou um pedaço do solo e colocou a água. Por que que é isso? Por que que é aquilo? Então, no final, ele construiu o solo e nasceu um trevo. Tá? Ou seja, é a mesma coisa que esse aluno está fazendo. Ele está construindo a sua base para nascer o trevo dele, que seria a boa sorte dele, tá? Então ele vai ser aprovado, possivelmente, em algum momento em concurso público, porque ele está se preparando para a oportunidade, quando ela chegar, ele pegar a oportunidade, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você quer me seguir só para ver sobre vídeos de como estudar, vídeos sobre estudo para concurso, motivação, planejamento, se inscreva aqui no canal, tá? Escreva aqui também nos comentários sobre que assunto você quer escutar sobre no quesito estudos para concurso, estudos que modificam a vida, tá bom? Escreva aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, dê o like, tá bom? Grande abraço e até a próxima.